Olá, vamos a mais um vídeo sobre passagens mal compreendidas. Eu sou Felipe Moura e peço já que você deixe o seu curtir ou descurtir, tanto faz, você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. E a passagem que nós vamos falar hoje é a passagem do Salmo 105, 15, e essa passagem também é repetida de forma praticamente idêntica em 1 Crônicas 16, 22. E o texto diz o seguinte: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Qual é o entendimento popular sobre esta passagem? O entendimento popular é que não se deve questionar, criticar, opor-se ou mesmo até sair debaixo de uma liderança religiosa. Muitas são as lideranças religiosas que se valem deste versículo para aterrorizar até mesmo os seus opositores ou até uma pessoa que queira sair de debaixo da sua influência ou do seu grupo ou algo assim. Vamos então entender por que essa forma de ler este versículo é completamente equivocada. Então vamos lá. O primeiro erro que já de cara a gente percebe é que salmo não é mandamento. O livro de Salmos, ele se chama no hebraico original Tehillim, e o termo Tehillim vem do hebraico Tehillah, e Tehillah significa louvor ou elogio, ou seja, o que é o livro de Salmos. O livro de Salmos é como se fosse o primeiro inário ou o primeiro livro de orações, podemos dizer assim, que foi compilado na história de Israel. São cânticos e orações com o objetivo de louvar o Eterno. Não são mandamentos. Não se extrai mandamento a partir do livro de Salmos. Isso é uma distorção total e completa do objetivo do texto. Ou seja, para que a gente pudesse chegar a esta conclusão de que há um mandamento de você não sair debaixo de uma autoridade, não questioná-la, etc., você teria que ter respaldo em um mandamento de fato, um momento em que o mandamento está sendo dado pelo Eterno, ou, no mínimo, uma ordem profética. E não há tal coisa aqui. E isso pode ficar até mais claro para você se você ler, por exemplo, o contexto de 1 Crônicas, capítulo de número 16, onde esse texto é repetido. Nós lemos na introdução a esse texto, no versículo 7, o seguinte: então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Eterno. É um cântico de louvor. Se é um cântico de louvor, não pode ser encarado como um mandamento. Mas não param por aí os erros. O segundo erro está no fato de considerar que um ungido precisaria necessariamente ser a figura de um líder religioso. Se eu tenho o termo ungido, deduz-se que é líder religioso. E isso não é verdade. O termo ungido era usado para lideranças religiosas, para profeta, sacerdote, etc. Era, mas o maior uso do termo ungido é para reis, e reis eram lideranças administrativas, não eram lideranças religiosas. E, inclusive, o termo chega a ser utilizado até mesmo para reis estrangeiros. Nós temos, por exemplo, Isaías 45:1, onde é dito: assim diz o Eterno ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Ciro foi o rei persa que venceu o Império Neobabilônio e ele é chamado de ungido do Eterno. Por quê? Porque ele foi escolhido pelo Eterno. Esse é o sentido da ideia de alguém ungido. Ele foi escolhido pelo Eterno. O Eterno usou Ciro para poder fazer o povo voltar do exílio.
Portanto, não é simplesmente o fato de você ver o termo ungido que significa que aquela passagem esteja falando de autoridades religiosas. Qual é o terceiro erro que é cometido com relação a esse texto? Isso diz respeito ao termo tocar e ao termo maltratar. O que é não toqueis nos meus ungidos? Bom, o termo tocar ele tem um sentido literal de encostar, mas é óbvio que aqui não se trata disso, senão você não poderia nem cumprimentar a pessoa na rua. E qual é o sentido que é dado para o termo tocar? O termo hebraico usado para tocar no hebraico bíblico seria norá, ou no hebraico moderno seria nagá. Ele tem aqui o sentido de ferir, de você agredir fisicamente. Não é um sentido de criticar, não é um sentido de uma oposição de ideias, não é o sentido de você questionar, contra-argumentar, ter uma opinião diferente, etc. Vamos ver alguns exemplos desse termo sendo utilizado com esse sentido que eu acabei de falar. Gênesis 12, versículo 17. Feriu, aqui nós temos literalmente o termo usado aqui, né? Wainagá é literalmente tocou, né? Então tocou, porém, o Eterno a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Qual é o sentido aqui? O sentido realmente é de ferir, né? É de uma, entre aspas, agressão física, né? Nós temos 2 Crônicas também, 26, 20, visto que o Eterno o ferira, nig'u, né? Mesmo sentido aqui. Nós temos então essa ideia de uma agressão, né? De uma perseguição, de algo literal, não é simplesmente uma crítica nem uma oposição de ideias. E o termo maltratar, né, literalmente seria fazer o mal, né? No hebraico aqui, nós temos no hebraico bíblico, roá, né? No hebraico moderno seria raá, tem o sentido de causar dano, moléstia ou opressão. Então nós temos um exemplo disso em Números, capítulo 20, versículo de número 15. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. O que os egípcios fizeram com os israelitas? Eles oprimiram, eles escravizaram, eles colocaram cargas pesadas. Não foi simplesmente uma crítica. Israelitas, olha, nós não concordamos com vocês. Israelitas, olha, nós queremos que vocês vão para um lado e nós vamos para o outro. Israelitas, ó, não gostamos do sermão de ontem. Né? Israelitas, olha, nós não gostamos da maneira como vocês falaram, como vocês estão agindo. Não, era opressão mesmo, tá? E nós temos um outro exemplo aqui numa história de Davi, onde ele diz, quando ele encontra, ele conhece, né, Abigail, e ele diz o seguinte, em 1 Samuel 25, 34, porque na verdade vive o eterno Senhor de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, merá, que se tu não te apressas e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal, Nabal era o marido de Abigail na época, até a luz da manhã, nem mesmo um menino. O que ele está dizendo? O que é o fazer mal aqui? É matar. Era literal, eles iriam matar Nabal e a sua família por conta, né, do que Nabal estava fazendo. E aí ele reconhece que o Eterno o impediu de fazer o mal, de fazer isso, né? Muito bem. Então, quando nós olhamos para os termos tocar e matar, e maltratar, eles aparecem 248 vezes na Bíblia hebraica. Eu olhei uma por uma essas 248 vezes em que esses termos aparecem. Em nenhuma delas o significado é criticar, questionar, opor-se ou mesmo sair debaixo da autoridade de alguém. Portanto, não faz sentido que nós imaginemos que aquele salmo seria o único lugar onde essas palavras teriam este sentido, né? Então aqui esse é o terceiro erro. Temos um quarto erro.
Aí, olhando já mais especificamente para o Salmo, nós conseguimos ver o contexto. O grande problema, eu digo, para as pessoas sempre. Muita gente acha que a Bíblia é difícil de compreender, etc. Até tem alguns trechos que são um pouquinho mais complexos, é verdade, mas a grande maioria das pessoas teria uma compreensão infinitamente maior se desse ao trabalho simplesmente de ler o contexto, de ler os versículos ou às vezes os capítulos antes disso, depois disso, para poder entender em que contexto esse texto está sendo dito e em que contexto esse versículo aparece. E, claro, como nós vimos também, qual é o tipo de texto. Nós já vimos que é um cântico de louvor. E o que esse cântico diz? Vamos observar alguns versículos aqui. E confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã. Está falando aos israelitas, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando é que os israelitas eram muito poucos e estrangeiros? Antes deles se constituírem uma nação com Moisés e tomarem, né, a terra da promessa. Então nós estamos falando dos israelitas na época em que eles ainda eram uma família. Quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo. Isso acontecia, nós vemos nas narrativas do Gênesis. Nós temos referências aos israelitas enquanto família peregrinando, indo de um lugar a outro e no fim foram parar, inclusive, no Egito, né? Nós falamos sobre o Egito um pouco antes. Não permitiu a ninguém que os oprimisse. O que os outros povos poderiam ter feito? Poderiam ter roubado os bens dos israelitas, poderiam tê-los matado, poderiam ter tomado as suas mulheres, os seus rebanhos, poderiam ter escravizado os israelitas, etc. E por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltratareis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. Então, repare aqui, se ele está falando da história de José, ou seja, ele está se referindo a um período anterior aos israelitas irem até o Egito, né? Então, no máximo, ele está falando já do começo da vida de Israel no Egito. E ele está dizendo o quê? Que durante esse tempo, então, Israel foi protegido. Então, quem são os ungidos aqui? São os israelitas, a família pequenininha de Israel. Eles eram os ungidos, eles eram os profetas. Em que sentido? Profeta em que sentido? No sentido de daqueles que levam a mensagem do Eterno. A partir deles é que as profecias, as revelações do Eterno viriam realmente a surgir. Muito bem. Então, como nós vimos, o contexto se refere ao fato de que, enquanto os israelitas ainda eram apenas uma família, o Eterno os protegeu dos outros povos. Ou seja, isso aqui não é simplesmente crítica, não está falando aqui de uma oposição de ideias, está falando de proteção real. Eles correram risco físico, eles podiam ter sido maltratados, agredidos, mortos, saqueados, escravizados, podiam ter perdido completamente a sua família e o Eterno os protegeu. Então, o não toqueis nos meus ungidos não é direcionado a qualquer pessoa, é aos reis das nações que estavam ali em volta, e o Eterno não permitiu que esses reis fizessem mal aos israelitas. Então, nós podemos dizer o seguinte, que essa frase do Eterno, o Eterno dizendo no Salmo, não toquei para os reis, não toqueis nos meus ungidos, isso é simbólico, né? Não quer dizer que o Eterno apareceu a cada um desses reis em sonho e falou, eu, Senhor, vos falo. Isso é uma linguagem figurativa do Salmo. Significa, né, que o quê? Que o Eterno, então, ele esteve por trás e se certificou de que esses reis desses povos não iriam fazer mal aos israelitas. Esse é o contexto. Como dito, os ungidos / profetas, é um paralelismo sinônimo aqui, são os israelitas. Não são uma liderança
religiosa. Então, o contexto não é de liderança religiosa. Só até esse ponto já seria suficiente para a gente descartar completamente essa leitura equivocada que a gente mencionou no começo do vídeo. Porém, tem mais coisa, tem mais erros. Um erro muito grave é o fato de que eles ignoram exemplo semelhante. Você tem um exemplo muito parecido na Bíblia hebraica que poderia já dar uma dica para as pessoas, se as pessoas estudassem efetivamente a Bíblia hebraica com afinco, do que realmente significa o texto do Salmo. Tá? Nós temos, por exemplo, 1 Samuel 24, de 4 a 7. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor, na verdade aqui seria o Eterno, né? O Eterno te diz, eu gosto sempre de usar o termo eterno, né, para o tetragrama. Eis que te dou o inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E disse aos seus homens: o Eterno me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Eterno, estendendo eu a minha mão contra ele. Pois é o ungido do Eterno. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem, contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então veja o que aconteceu. Saul, o rei Saul, estava perseguindo Davi. Davi estava fugindo de Saul. E por uma circunstância da vida, Saul então havia se retirado para uma caverna para poder repousar, e os homens de Davi perceberam, encontraram Saul naquela caverna. E eles então avisaram Davi. O que eles queriam? Eles queriam que Davi matasse Saul. Se Davi tivesse matado Saul, ele tinha resolvido o problema da perseguição a ele. E Davi se recusa. E Davi diz: eu não vou fazer mal contra um ungido do Eterno. Então repara que a ideia não é: eu não vou criticar o rei Saul, eu não vou me opor ao rei Saul. Ele já estava em oposição ao rei Saul, né? Ele já havia inclusive sido ungido rei. Mas ele se recusa a literalmente matar, a fazer mal físico ao rei de Israel, justamente pelo fato de que esse rei havia sido escolhido pelo Eterno. Sexto ponto, as pessoas que têm esse entendimento equivocado que nós falamos no começo do vídeo ignoram as críticas a líderes que são feitas o tempo todo na Bíblia hebraica. Se você pegar os profetas principalmente, você tem uma enxurrada de críticas dos profetas à liderança de Israel, tanto liderança política quanto liderança religiosa. Muitas vezes com deboches, com termos pesados, com linguagem jocosa, com críticas muito, muito fortes. Eu trouxe aqui para vocês apenas 2 exemplos, mas existem críticas duríssimas à liderança. E, frequentemente, essas lideranças elas foram removidas dos seus cargos. O próprio rei Saul, inclusive, passou por isso. Nós temos o exemplo dos filhos de Eli, que nós falamos no primeiro episódio, que também perderam o direito ao cargo, e assim por diante. Então, Miqueias 3,11 diz o seguinte: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Eterno, dizendo: não está o Eterno no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Imagine você, então, se o profeta Miqueias viesse criticar a liderança e ouvisse: não toqueis nos meus ungidos, profeta Miqueias, né? E na realidade aqui as palavras são muito pesadas. Por quê? Porque a casta religiosa estava agindo por interesse próprio, estava agindo pensando em si, no seu próprio umbigo, estavam sendo gananciosos. Aqui Miqueias não está falando simplesmente deles se sustentarem, mas sim deles terem cobiça, deles serem pessoas que faziam aquilo por dinheiro. E é muito irônico, porque boa parte dos líderes religiosos que usam esse tipo de versículo para tentar se colocar acima de qualquer crítica fazem exatamente a mesma coisa.
Um outro exemplo a gente pode ver em Sofonias capítulo 3, versículo 4. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Então nós temos mais uma vez aqui uma crítica bem dura aos sacerdotes, aos profetas. Muito bem. E não é verdade que vamos dizer assim, você se opor a uma liderança ou mesmo sair de debaixo dela seja algum tipo de pecado. Nós temos caso, como por exemplo, o caso de 1 Reis 11, onde Jeroboão I se insurgiu contra Roboão. Roboão era um descendente de Davi e ele se insurge contra Roboão por causa da injustiça. E, num primeiro momento, por conta dos pecados da casa de Davi, o Eterno apoia Jeroboão. Depois, Jeroboão vai pisar na jaca, vai fazer besteira e o Eterno também vai se opor a Jeroboão. Mas neste primeiro momento, quando ele se insurgiu contra a liderança da casa de Davi, o Eterno o apoiou. Por quê? Porque a causa era justa. E por fim, o sétimo erro, a Bíblia não manda seguir, a Bíblia manda não seguir líderes cegamente. Não existe nada na Bíblia hebraica que diga que você deve deixar de lado o seu senso crítico e, independente do que a liderança fizer, disser, ensinar, como se portar, etc., você deve seguir fielmente, cegamente. Isso não é dito em momento nenhum e nós temos exemplo contrário. Um exemplo contrário muito conhecido está em Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 3, onde é dito: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e acontecer o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Embora aqui, obviamente, o contexto seja profeta ou sonhador de sonhos, né? Essencialmente alguém que traga algum tipo de revelação que se refira a seguir uma outra divindade, embora o contexto aqui, obviamente, seja a idolatria, repare que a ideia é: israelitas, vocês não vão seguir alguém simplesmente porque a pessoa se disse profeta. Presta atenção no que está sendo dito. Se o que está sendo dito está alinhado com o que o Eterno diz, tudo bem. Se aquilo que está sendo dito não está alinhado com o que vocês conhecem, então vocês não vão seguir isso, né? Então aqui a gente pode perceber que o Eterno não tinha expectativa de que as pessoas tivessem uma confiança cega na sua liderança. Resumindo então, portanto, qual é o verdadeiro sentido dessa passagem? Trata-se de um louvor ao Eterno por ele ter protegido a família de Israel, fisicamente falando, perante os povos da terra, principalmente quando eles eram uma família pequenininha e poderiam facilmente ter sido extintos por conta de uma perseguição por parte de algum rei da terra. Esse é o sentido do versículo. Qualquer coisa que desvie disso é uma distorção do versículo e normalmente isso é feito por lideranças que, no mínimo, não conhecem nada de escritura. Na melhor das hipóteses. Na pior, estão mal intencionadas. Existem passagens bíblicas que falam sobre respeito à autoridade? Existem várias passagens bíblicas que tratam desse tema. Mas, primeiro, esta não é uma delas. E segundo, o respeito à autoridade nunca foi incondicional, nunca foi independente do que a autoridade fizer e também não pressupõe que você siga qualquer pessoa com uma confiança absolutamente cega. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tem gostado destes nossos vídeos e deseja que nós prossigamos, então retribua os nossos esforços e nos ajude a continuar fazendo cada vez mais e melhor. Você pode fazê-lo através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima.
se o Eterno assim nos permitir.